Bom dia, lindona. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? 25 de março de 2026, última quarta-feira do mês de março, hein? Última quarta-feira do mês de março. Eu sou a Sônia Beto, sou terapeuta, estou à sua disposição e você está na Rádio Vibe Mundial 95,7 no programa Madrugada Astral. Mês de março está terminando, dia 25 ainda temos alguns dias aí para poder fazer um exercício muito legal para plasmar o que queremos no ano de 2026 com relação à nossa vida mental. As nossas relações com as pessoas mais próximas, as nossas relações com estudos, né? Com transporte, se você vai estar se preparando para o concurso público, para qualquer tipo de concurso, seria interessante você fazer essa mentalização, conhecer, né, a terceira casa do seu mapa astrológico, as energias que existem ali, até mesmo, né, as energias animais, instintivas, para que você possa lidar melhor com essas energias e chegar ao objetivo que você tanto deseja, tá? Eu vou colocar o meu contato à disposição. O meu WhatsApp é 983327724, 983327724. Por favor, só mensagem, tá? Sem arquivos para descongestionar. E no YouTube e Instagram eu estou no @SôniaSímbolos, @SôniaSímbolos, tá? Então, fique à vontade para entrar em contato. Esse programa é gravado, né? Eu tenho, graças a Deus, a colaboração de Ori, um fofinho maravilhoso. E se você quiser fazer alguma pergunta, entre em contato nas redes sociais, né? @SôniaSímbolos, ou até mesmo pelo WhatsApp 983327724, tá? E hoje, então, nós vamos chamar, chamar não, porque já está aqui, né? Vamos entrar em contato e agradecer. Olha, hoje não vai ser Nanã e não vai ser o Valuaê. Hoje nós vamos fazer vamos agradecer a presença de Exu, a presença de Pombagira, Laroyê, a presença de Mercúrio, porque Mercúrio faz parte da mitologia romana, mas quando você estuda mitologia comparada, tem o mesmo tipo de comportamento, tem o mesmo padrão de comportamento de Exu e da cultura iorubá, né? Da cultura africana. Então, estamos ali, gente. É tudo a mesma coisa, tudo junto e misturado e vamos embora, né? Então é isso. Então nós agradecemos a presença, né? Laroyer, e que nos ajude a fazer um programa que realmente venha beneficiar a todos. Mercúrio hoje está passando no 10º grau de Peixes, né? Ele esteve em movimento retrógrado no dia 29 de fevereiro. Opa, peraí. Não, não, perdão. No dia. Ele já entrou em movimento direto, tá? E agora ele já está com força para retomar o seu caminho. Então, ele está a 10 graus de Gêmeos. E a palavra de poder para hoje é: a eterna percepção clarifica minhas ideias sobre o agora. Olha a importância de termos o nosso pensamento, de termos os nossos objetivos definidos e clarificados, tá? Então a gente pode perceber, a gente pode pedir a eterna percepção, ou a percepção mais elevada, né? Aquela percepção que nos tira das sombras, aquela percepção que nos tira da ilusão do dia a dia, porque nós vivemos num mundo de ilusão. Entendeu? Então, entrar em contato com esse poder superior e pedir, né, para que a eterna percepção, essa percepção mais elevada, clarifique as minhas ideias sobre aqui e o agora. Peça e, sabe, sempre repita e entrega, tá? Antes de fazer essa citação de poder, é,
lembre-se que você deve respirar profundamente para poder relaxar, né? Quando a gente está, sabe, em confusão mental, quando a gente está assim, com ansiedade, é muito difícil a gente relaxar, entrar em contato com energias mais elevadas, tá? Lembrando que o pensar é o início da materialização. Tudo que foi materializado, primeiro foi pensado, primeiro foi idealizado, tá? Então é uma hora da gente procurar a perceber, escuta, como é que está o teu pensamento, o que você pensou, o que você sentiu e o que você falou. É algo que você não quer para a sua vida? Então, por favor, pare a partir de agora, né? E comece esse exercício de procurar, sabe? Pensar, falar, manifestar aquilo que você quer na sua vida. Você vai dar força para isso. E força para que venha se manifestar no momento adequado, tá? Então preste atenção, você que faz aniversário hoje, tá? Dia 25 de março de 2026, e para vocês que nasceram de 27 a 29 de fevereiro, tá? Essa afirmação de poder é principalmente para vocês, é para todos, mas é principalmente para vocês, né? E para a gente entender melhor essas palavras de poder, essa afirmação de poder, imagine que você é um aviador que está ali, ó, planando entre as nuvens, né? E que você precisa de quê? Você precisa de foco, você precisa de atenção, você precisa de percepção para perceber o que está acontecendo, mesmo nesse meio nublado, né? Observe sem julgamento, porque é o julgamento muitas vezes que atrapalha, nos atrapalha, tá? Mas observe o que está passando ao seu redor, sabe? Sempre com essa perspectiva de ter uma visão mais ampliada. O dia ainda hoje não amanheceu, então bom dia para você, tá? Você que está aí na Rádio Vibe Mundial, na TV Astral, bom dia para você. Hoje o dia amanhece às 6 horas e 15 minutos, já com o Sol em Áries, então nós já estamos no mês astrológico de 2026. E a Lua em Câncer. Hoje é dia, às 4 horas da tarde, 4h18, a Lua entra na fase quarto crescente. E Lua quarto crescente, simbolicamente e astrologicamente falando, é um momento de conflito e é um momento de mudança. É aquela coisa, você muda de cenário. A tua vida até agora, o seu ciclo até agora vinha se desenvolvendo de uma determinada forma, chegou ali um obstáculo, chegou um desafio que você percebe que você vai ter que mudar de cenário, tá? O cenário vai mudar para a coisa continuar crescendo, porque se você continuar na mesma, você aborta o processo, tá? Então é isso, hoje é dia de Lua quarto crescente. Astrologicamente, é um momento de desafios e mudanças, um conflito entre agir, né, elemento fogo, Áries, porque o Áries tem essa questão, né, de iniciar as coisas com impulsividade, o animal, né, a força animal do signo de Áries é o que? É o carneiro, né? E o carneiro, quando quer uma coisa, ele dá cabeçada mesmo. É cabeçada daqui, cabeçada dali e tal, até que o obstáculo acabe. Não importa se seja uma pedra, não importa se seja um muro, não importa o que seja, o carneiro ele dá cabeçada, né? Então, quando a gente tem essa energia de Áries, é bom a gente perceber se nós estamos nessa energia do carneiro, né? A persistência, buscar o que a gente quer é importante. Nós estamos no momento de iniciar coisas. Áries é o início de tudo, tá? No momento de iniciar as coisas. Agora a gente precisa perceber se a gente não está sendo muito arrogante e querendo que a coisa aconteça naquela hora e começa a dar cabeçada em todos, em tudo e em todos, né? Daí a gente não vai chegar onde a gente quer, né? Que seria uma das características negativas, ou melhor, inferiores do signo de
do signo de Áries. Agora, e esse desafio, segundo o mapa astrológico, com o horário, o fuso horário de Brasília, que é o fuso horário para a maior parte do Brasil, ele pega o quê? Pega as áreas de parceria, casamento, sociedade, tá? E também de relacionamentos grupais, tá? Então, são duas áreas do elemento ar relacionada com relacionamentos. Relacionamentos envolvendo parceria, seja casamento, seja sócios, sejam clientes, ou também de relacionamentos grupais, tá? Com grupos. Então é isso. E lembrando que nessa lua nova de peixes, a lua onde o ponto que o sol passa, ele nos traz o recurso de discriminar, tá? É preciso discriminar. Daí você fala, Sônia Beth, o que é discriminar? Discriminar, nesse sentido, é a gente poder, você está numa determinada situação, dividir em partes para poder entender cada parte da situação que envolve aquela situação, para poder compreendê-la melhor, né? E pedir também, sabe? Iniciar o dia, pedir para Deus, pedir para quem você quiser, que te dê o que você deseja, tá? Que dê o que você deseja, que lhe dê o dom da clareza mental, tá? Então você procure se concentrar na sua aspiração mais elevada e entregue essa aspiração à deusa. Sem ansiedade, sem medo, né? Com a consciência de que o que muitas vezes nós queremos é uma grande ilusão, tá? E que muitas vezes nós somos mesmo protegidos e alguém chega lá e fala, Sônia Beth, não é para você, tal, né? Então, vamos, vamos acordar e ver o que você pode fazer de melhor na vida, né? E acontece, então a gente precisa ter essa humildade também para aceitar isso, né? Agora, se for realmente da nossa vida, espere, porque vai chegar no momento adequado. Isso você pode ter certeza, né? Então, gente, essa lua nova, eu acho que ela traz isso para a gente. A lua nova começou no dia 18 de março, já se passaram uma semana, né, 7 dias, e nós já estamos na lua crescente. Para o movimento, para o ciclo crescer, nós precisamos mudar de cenário. Precisamos mudar o rumo. E aí a gente vai se potencializando, a deusa potencializadora ainda está com a gente, nós vamos nos potencializando e vamos nos desenvolvendo com uma sabedoria prática. O que é que eu devo fazer em determinada situação? O que é que eu devo fazer de uma maneira prática para lidar com essa situação que está apresentando na minha vida? E o símbolo legal desta alunação é o prisma. Daí você fala, Sônia Beth, o que é prisma? O prisma nada mais é do que vamos dizer assim, um cristal, né, sem cor, e que quando a luz passa por ele reflete essa luz em várias cores, como se fosse arco-íris, como se fosse não, como faz o arco-íris, né? O arco-íris nada mais é um reflexo, né, da luz solar, e que com as gotas de água, e que determinado tempo e que determinado momento ele passa, ele nos oferece aquela beleza, né? Aquele arco de luz, né, de cores, que começa no vermelho e termina no violeta, né? Então é isso. E isso quer dizer o quê, gente? Isso quer dizer o quê? Que uma determinada coisa que a gente vê, que a gente percebe, ela pode ser percebida em diversas cores, em diversas situações. Por isso que a gente deve evitar e saber lidar com o julgamento. Por quê? A gente julga
de acordo com a nossa vivência, com o nosso conhecimento, com a nossa experiência de vida. E outras pessoas têm outras experiências. Então, uma determinada situação, ela pode ser vista, ela pode ser entendida sob cores diferentes, né? E nem sempre a minha verdade é a verdade absoluta, é a minha verdade, né? Mas que necessariamente não é a verdade do outro, porque esse outro tem uma outra experiência. Esse outro vê a vida de uma outra forma. Esse outro vê a vida com uma cor diferente. Lembra do prisma, né? O prisma ele reflete a luz, né, em várias cores. E isso é importante para a gente. Eu peguei uma mensagem que até eu fiquei pensando, né? Uma mensagem que diz o seguinte: a deusa te envolve em seus braços. É seguro ser mulher. É seguro ser feminina. A deusa protege a sua feminilidade, a confirma e a fortalece. Ela te adora. Ela adora a sua singularidade, da maneira como você é, como mulher. E daí eu fiquei pensando, eu falei, puxa vida, no momento que a gente está vivendo hoje, é seguro ser mulher? É seguro ser feminina? Né? E daí então me veio essa questão. Sônia Beth, se aprofunde no conceito, no mistério do que é ser mulher, do que é ser feminina. Porque muita coisa hoje que a gente entende como ser mulher e como ser feminina foi deturpado. Foi deturpado. Por questões religiosas, por questões culturais, por questões sociais, por tudo. Da importância, gente, da gente estudar. Hoje a molecada não quer saber de estudar, né? Outro dia eu estava vendo um rapaz ali num dos vídeos falando um monte de besteira, E ainda ele disse, bem, esse negócio de estudar tal, para que eu quero saber do passado? Para que eu quero saber de... Gente, é importante a gente estudar, inclusive até mesmo para a gente poder fazer uma discriminação do que foi, do que já aconteceu, do que está acontecendo hoje e tirar a nossa posição. Senão, o que acontece? Nós vamos ali naquela coisa, vamos acreditar em tudo que as pessoas falam para a gente, vamos achar que aquilo é verdade. No entanto, nós estamos sendo manipulados. Manipulados por determinadas pessoas, para quê? Para que o objetivo dela, para que o propósito dela, onde o grupo, venha se concretizar. Né? Então é importante a gente perceber por que está acontecendo tanto feminicídio, por que está acontecendo tanta violência no nosso dia a dia. E a deusa fala o contrário, é seguro ser mulher, é seguro ser feminina. Onde está, né? Onde está esse ponto que se por um lado eu olho e vejo que eu não estou encontrando essa seguridade, por outro lado a deusa fala isso, onde está a minha falta de compreensão para poder perceber a segurança em ser mulher e em ser feminina? Então, eu só trouxe isso aqui para vocês, porque eu não cheguei ainda a algum ponto. É uma coisa que eu estou pensando, talvez uma coisa que eu devo pesquisar, mas é uma coisa para a gente perceber que muitas vezes uma determinada situação ela pode ser entendida de formas diferentes, como essa questão da feminilidade, com essa questão de ser mulher. Tá? Vai depender muito da religião, que religião coloca as coisas na nossa cabeça, vai depender muito da cultura, vai depender de um monte de coisa, né? Para que determinadas pessoas, da vivência da pessoa, para que determinada pessoa veja determinada situação sob uma determinada cor. Né?
E daí, talvez a gente, com essa percepção, a gente consiga entender e a gente, sabe, diminuir a nossa arrogância, diminuir aquela prepotência de achar que o livro é sagrado, que eu sigo, tem a verdade, você tem que ser desse jeito, que é isso, que é aquilo. Se não for, eu vou te matar, eu vou fazer. Ah, gente, pelo amor de Deus, vai. Nós já passamos por isso, né? Será que a gente não está numa. Olha, sinceramente, para mim, Jesus nunca ensinou isso. Nunca, 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 nunca. Mas é bom a gente perceber. E também, com relação a esse assunto, eu assisti um filme que se chama Rashomon. Rashomon é um filme japonês, de 1950. Ah, é um filme que tem 75 anos e que tem a mão ali do Kurosawa, né? Um grande cineasta japonês. E nós encontramos esse filme gratuitamente no YouTube. E é um filme que ele conta uma história do século XI, lá no Japão, né? Dentro do nosso calendário, corresponde mais ou menos 1000 anos depois de Cristo. E nessa época, no Japão, era uma época de ascensão dos samurais, dos guerreiros, né? Dos guerreiros japoneses, que era uma elite guerreira. Os samurais faziam parte da elite, fazia parte da corte, né? Então, essa história, ela conta, é uma coisa assim que deixa a gente pensando, e até mesmo para ver esse negócio de prisma, que a gente tem ali algumas pessoas conversando sobre um determinado julgamento. O que aconteceu? Foi a morte de um samurai e a mulher dele foi estuprada por uma pessoa que era considerada bandida naquela região. E que na corte, quando houve o julgamento, 4 pessoas foram ouvidas, né? A própria mulher, um lenhador, o bandido, entre aspas, e também o marido. O marido tinha morrido, mas uma médium, ela incorporou o marido e o marido então falou, deu a versão dele do caso. O que acontece? Essas 4 pessoas contaram a mesma situação, contaram versões diferentes. Contaram versões diferentes, né? E daí a gente percebe, né? Por que essas versões são diferentes? Pode ser que houve mentira de alguma das partes? Pode ser, né? Porque a mentira, muitas vezes, a pessoa fala para se proteger, né? Pode ser que houve mentira? Pode ser, mas pode ser também que aquilo foi o que a pessoa percebeu. Que a gente tem que perceber que a gente vê a vida conforme os nossos filtros interiores. Isso é muito importante a gente perceber. Conforme os nossos filtros interiores, nós damos um certo significado ao que acontece à nossa vida. Então, você tem ali 4 versões de um mesmo fato, né? E no final, a gente percebe que entre essas 3 pessoas que estavam conversando desse julgamento, havia uma pessoa que era o lenhador. Quem estava conversando era um lenhador, um padre e tinha um camponês. E esse camponês, ele era muito, vamos dizer assim, discriminativo, no sentido de ouvir atentamente, no sentido de saber, muitas vezes, perceber que, peraí, essa história não é bem assim, né? E ele fazia uma devolutiva da história com uma um certo deboche, vamos dizer assim, né? Mas ele deixava claro que, peraí, essa história não aconteceu muito bem assim, né? E no final do filme, a gente percebe que esse homem discriminativo consegue chegar na verdade do que realmente aconteceu junto daquelas 3 pessoas. Então, é um filme que eu indico para você, que você pode... É um filme de 1h e 20 minutos, que você encontra no YouTube gratuitamente, mas presta atenção nessa questão, né?
como cada pessoa descreve uma determinada situação com coloridades, com cores diferentes. Quem sabe isso, essa percepção, nos ajuda a lidar com os relacionamentos desse desafio dessa lua crescente. Desafio em casa, relacionamentos, ou com os nossos sócios, ou então com os nossos grupos. Muito obrigada, até mais, uma ótima quarta-feira e até a próxima semana. Rashomon é o nome do filme. Beijos, até mais. Tchau.